Brasil, a fábrica de cidades inúteis. Essa é a prefeitura de Caiçara do Norte. Essa é a de São Bento do Norte. Aparentemente, nada demais. Nossa senhora, caralho. Eu vi o desenvolvimento desta resenha específica acontecendo ao vivo. Eu vi o desenvolvimento dessa resenha ao vivo. Ao vivo. O Renan e o Riso mostrando ao vivo a porra dessas duas cidades. Nossa, mano. Cara, esse caso é suficiente. É base moral e argumentativa suficiente para você defender intervenção e dissolução de municípios na casa dos milhares. Beleza? Dos milhares. Essa história é revoltante. Essa é a prefeitura de Cara, não é nem um prédio público, sabe? Respeitado, não, é uma casinha. É uma casinha. Que é a prefeitura, tipo, porque né? Caiçara do Norte. Essa é a de São Bento. Aparentemente, nada demais. O quão ruim é isso? Calma. Exceto que elas ficam a apenas 700 metros de distância uma da outra. As duas cidades juntas não somam 10 mil habitantes. Já essa é Moita Bonita, uma cidade de 11 mil habitantes. Nove prefeito, seus secretários, 9 vereadores, seus assistentes, fora cargos comissionados. Esse daqui são duas. Neste print você tem 2 cidades. Não dá, velho. Não dá. 10 mil habitantes. Não dá. Isso daqui é só grotesco. Isso é só grotesco. Está sendo esfolado vivo pra bancar essa putaria. Essa é Moita. Já falei. De forma arbitrária. Cidade com menos de 100 mil habitantes não tem que ser cidade. 100 mil habitantes. Só acaba com a ideia de uma cidade com menos de 100 mil habitantes. Unifica toda, cria subprefeitura, resolve o problema, sabe? Resolve o problema. Regiões muito grandes, subprefeitura. Pronto. Vire distrito, sabe? Distrito, pronto. Toma no... Vai se f... Não dá, velho. Bonita, uma cidade de 11 mil habitantes no interior de Sergipe. Aqui em Minas, metade das cidades, mais de 400, tem menos de 10 mil habitantes. Transforma de vila, de distrito, tá ligado? Menos de 100 mil é saque, mano. Menos de 100 mil é saque, cara. Menos de 100 mil é saque. É saque. É roubo do nosso dinheiro. É roubo do dinheiro. É o roubo do Brasil que trabalha e produz pelo Brasil para... É um inferno, cara. É um inferno. O Brasil é um inferno. Ela tem prefeito, Câmara, uma cidade de 11 mil habitantes no interior de Sergipe. Ela tem prefeito, Câmara de Vereadores, Secretaria, concursos públicos e folha de pagamento. O que ela e as outras cidades não têm é dinheiro suficiente para bancar nada disso. Moita Bonita não é o caso isolado, tanto que está a 30 minutinhos de Santa Rosa de Lima, outra cidadezinha minúscula com pouco mais de 4 mil habitantes e, claro, com toda a estrutura pública supostamente necessária. Parece ridículo, mas pior. O Brasil tem até uma cidade com 800 habitantes. Serra da Saudade, em Minas Gerais. 800 habitantes. 800 habitantes. 800 habitantes. 800 habitantes. Isso não é um bairro. Sem sacanagem. No raio de 500 metros onde eu moro, deve ter 800 pessoas. Não é um bairro. Isso não é um bairro. Isso daqui é uma rua. Isso daqui são alguns quarteirões. São alguns quarteirões em Curitiba. E tem vários outros exemplos de norte a sul do país.
De acordo com a estimativa populacional do IBGE, aproximadamente 44,3% dos municípios do país, 2.466, têm menos de 10 mil habitantes. O Brasil tem 5.570 municípios e mais da metade deles encerrou 2024 no vermelho. Pequenos municípios com menos de 50 mil habitantes que acumularam 5,8 bilhões de reais em déficit. Prefeitura é um negócio, vamos lá. Prefeitura, essas cidades pequenininhas, elas são um negócio. Elas são, além de um curral eleitoral para deputados do Centrão, porque é para isso que elas existem. Sabe quem vai fazer muita força política, quem vai gastar capital político para impedir qualquer proposta de unificar essas cidades bostas até formar uma cidade de pelo menos 50 mil habitantes? É o Centrão, porque são currais eleitorais, sabe? Porque fica fácil pro deputado do Centrão ficar fazendo repasse de recurso para esses micromunicípios, assim, comprando o apoio do prefeito, e o prefeito, durante o período eleitoral, esse ano no caso, ele vai lá, compra um por um dos seus cidadãos. Isso, agora, se você unifica as cidades e transforma em municípios de 100 mil habitantes, você fodeu com o esquema. Você só vai dificultar pra caralho, sabe? Você vai dificultar horrores esse processo de compra de votos. É a democracia brasileira. A democracia brasileira é incrível, né? Viva a democracia brasileira. E outra, esse daí é o interesse a nível federal ou estadual. O interesse a nível municipal é que esses municípios, eles são negócios. Quem assume a prefeitura, quem conquista a prefeitura, enriquece. Então, todos esses municípios têm duas famílias, uma ou duas famílias disputando o controle político daquele município, sabe? É isso. É sempre disputa entre duas... Quase sempre tem disputa entre duas famílias. É difícil você manter um monopólio de uma cidade por muito tempo. Sempre vai surgir uma outra família rica da cidade que vai disputar a prefeitura com você pra entupir o dinheiro. Você vai ver esses municípios de merda, todos eles vão ter ali 20 milhões de repasses. Pronto, você desvia a porra. Ninguém se importa. É isso. Então, é um negócio. É um negócio que todo mundo que está envolvido no esquema de microcidades, de pequenas cidades no Brasil, ganha pra caralho. Às custas da gente. Você que trabalha e produz, você financia essa porra. De nada. O meu irmão, advogado, me contou que essas cidades, a maioria se formou por volta do começo dos anos 90. Sim, quando a Sexta República ainda estava meio que se consolidando. Tem cidade que que só teve um número mínimo de eleitores no dia que foram formadas, quando políticos interessados convenceram pessoas a se mudarem pra lá só pra se emancipar. O governo prometeu que ia ver isso aí. E quando for ver, já tinha muita prefeitura minúscula servindo de cabide de emprego. Daí ficou essa merda. E não vai. E, cara, pra você mudar isso, você vai queimar capital político, você tem que ter coragem e vai correr risco de vida. É isso. Isso porque cerca de 70% da receita de um município brasileiro vem de transferências da União e dos estados. Na prática, boa parte dessas cidades não se sustenta. Isso tudo é bancado por você e pelo resto do país. Existe uma lei de responsabilidade fiscal para evitar exatamente isso. Mas quando mais da metade das prefeituras do Brasil quebra ao mesmo tempo, talvez o problema não seja a gestão, mas sim as próprias cidades que talvez nem deveriam existir. E como a farra no Brasil não acaba, no momento existem 400 distritos buscando emancipação de suas cidades. Claro, provavelmente alguns devem fazer sentido, mas tenho certeza que a maioria não. Então, quantos municípios brasileiros são inviáveis financeiramente? E por que o Brasil continua criando e mantendo cidades que não conseguem se sustentar? A mamata não pode parar, irmão. O Brasil tem 5.570 municípios. Mais de 1.400 deles foram criados nos últimos 37 anos. Quando a Constituição de 1988 foi promulgada, o Brasil tinha cerca de... Esta demônio. Uma das nossas grandes
das grandes, pequeninas vitórias, né, da história é o fato de que de 4.491 municípios. Desde 1967, criar uma cidade exigia cumprir regras federais fixas. Mínimo de 10 mil habitantes, ao menos 10% deles eleitores, a arrecadação equivalente a 0,005% ou 5 milésimos da receita estadual de impostos e pelo menos 200 casas no futuro núcleo urbano. A nova Constituição jogou fora esses limites que já eram frouxos e cada tudo volta, né? Incrível como tudo volta, né? Tudo volta ao demônio, né? Tudo volta à Constituição de 88. Que pariu, cara. Ô, meu cortisol vai estourar. Eu tô tendo cortisol spike, um cortisol spike por segundo nessa live aqui, mano. Precisando apenas de um estudo de viabilidade e de um plebiscito. Com a porteira aberta, estados como a raiz de todo mal, Constituição de 88, né? Passaram a exigir apenas 1.500 habitantes. Aberta, estados como o Acre passaram a exigir apenas 1.500 habitantes. É por isso que a gente tem a impressão que o Acre nem existe. Isso significa que qualquer aglomerado com um mínimo de organização política conseguiu se emancipar. E emancipar significava ter prefeito, vice-prefeito, Câmara de Vereadores, secretarias e folha de pagamento. O que ficou conhecido como a Farra das Emancipações resultou em 1.400 novas cidades entre 88 e 96. Nem todas com capacidade de se manter de pé. Nenhuma. Só que criar uma cidade exige muito menos do que manter ela. Desde 1988, estados e municípios passaram a ter mais responsabilidades, como saúde, educação, assistência social e infraestrutura. Tem que fazer igual na China. Lá os impostos coletados da cidade, 50% fica na cidade, só 50% vai para Pequim. Isso cria uma competição fiscal entre cidades. Como os prefeitos e governadores dependem diretamente do imposto gerado localmente para financiar escolas, hospitais e metrôs, eles têm incentivo enorme para atrair empresas e investimentos. Outra, eles é o partido único, né? Então, eles são muito burocratas, eles não são tão politicões assim. A tecnocracia no talo. Isso significa que cada cidade deve obrigatoriamente fazer algumas coisas. Prestar serviços públicos de interesse local, que é bem aberto para permitir qualquer coisa, como shows superfaturados. Foram 1 bilhão em 2 anos. Manter programas de ensino e atendimento à saúde, esses em cooperação com a União e o Estado. Mas só 7% dos municípios... Pra que serve o Acre? Ralo de dinheiro. Pra isso que serve. Municípios têm um bom desempenho É um gigantesco raio eleitoral. em educação. E apenas 6,2%. Obrigado, Rita. E Rita mandou R$10. Essas estruturas de aceitar município minúsculo, mesmo em casos de cidades que ficam até 50 quilômetros uma das outras, fazia sentido até os anos 2000, transporte não era acessível. Sem internet manter a administração fazia ficar complexa, hoje isso tem que ser revertido. Com internet e transporte acessível essa complexidade não existe mais. Leia. 1967, o presidente da República estabelece os requisitos mínimos de população e renda pública e a forma de consulta prévia para populações locais. Mas o que? Eu ler o que especificamente? 67, tá. Nenhum município será criado sem verificação da existência na respectiva área territorial dos seguintes requisitos. População estimada superior a 10 mil, a gente tem que subir para 50, ou não inferior a 5 milésimos de existente no estado. Eleitorado não inferior a 10% da população, centro urbano já constituído com um número de casas superior a 200. Arrecadação no último exercício de 5 anos milésimos, de 5 milésimos da receita estadual dos impostos. Então, se é permitida a criação do município, desde que... blá, 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 blá. Só o segundo artigo. Cara. São requisitos ok. São requisitos ok da Constituição de 67. Cara, tem mais pessoas nesse chat, nessa live, do que no menor município do Brasil. É isso. 2% dos municípios do país têm um serviço público de saúde de boa qualidade, segundo uma avaliação de 2012, que foi abandonada depois de pressão política de prefeitos envergonhados. E 70% dos desvios nas cidades afetam a saúde e a educação. Promover adequado ordenamento territorial, que geralmente depende de um plano diretor que só é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes.
Regulamentar, conceder. Promover adequado ordenamento territorial, que geralmente depende de um plano diretor que só é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Tipo. Cara, eu não sabia. Disso eu não sabia. Que o plano diretor não era obrigatório. Que pariu, hein? Regulamentar, conceder, permitir ou autorizar os serviços de saneamento. Dos 92 municípios e cidades que tem aqui no estado do Rio de Janeiro, 29 delas têm uma população acima de 100 mil habitantes. Cara, se a gente unificar boa parte desses... Se a gente unificar todos os municípios aí que não tem 100 mil, a gente vai ter 40 municípios com 100 mil habitantes, no mínimo, sabe? Ou aglutinar em municípios com mais de 100 mil. Pronto. Saneamento básico e transporte, que é a porta aberta para fraudes de licitação, corrupção e superfaturamento. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu poder de polícia administrativa, o que reflete em um Brasil com os piores índices de transparência do mundo, e instituir e arrecadar os tributos de sua competência, e 25% das cidades não conseguem fazer nem o mínimo para existir. Todas essas obrigações, mas sem a contrapartida de precisar ter receita própria suficiente para tudo isso. Para compensar, a Constituição criou os fundos de participação, o mecanismo pelo qual a União repassa parte do que arrecada com imposto de renda e IPI para estados e municípios. Ah, e claro, a gente tem obrigações sem receita e repasses sem fiscalização. E com isso, a gente tem exemplos bizarros, como na cidade de Presidente Vargas, no Maranhão. Ai, grande Presidente Vargas. E um caso de 21 escolas fantasmas. Oi? E com isso, a gente tem exemplos bizarros, como na cidade de Presidente Vargas, no Maranhão, com 10 mil habitantes e um... Cara, eu vou te falar. Ninguém se importa com o Maranhão. Literalmente ninguém se importa com o Maranhão. Ninguém pensa muito no Maranhão, em suas complexidades, em nada. A gente sabe que o Maranhão é uma merda. E morre o debate acaba aqui. A gente sabe que o Maranhão é uma bosta. A viagem do Renan pro Maranhão foi realmente abrir a caixa de Pandora. Sabe? Porque ninguém tinha feito uma trip como essa e exposto o Maranhão como ele expôs. Sabe? Ninguém se deu ao trabalho de fazer uma p dessa. Assim, ninguém. Cara, bicho. Agora você pode... Agora você despreza o Maranhão, isso é classe política, com embasamento, né? Com conhecimento. Ele abriu a caixa de Pandora. Para estados e municípios. Ah, e claro, a gente tem obrigações sem receita e repasses sem fiscalização. E com isso, a gente tem exemplos bizarros, como na cidade de Presidente Vargas, no Maranhão, com 10 mil habitantes e um caso de 21 escolas fantasmas, segundo denúncia do Renan Santos, do MBL. Que pariu, e essa velho. é só uma das 115 cidades do estado. Que pariu, 21 escolas fantasmas. Realmente, o Maranhão... O Renan redescobriu o Maranhão. É isso que ele fez. O Maranhão realmente a filial do inferno, cara. Roubar 1,5 bilhão de recursos da educação. E isso só em um estado e só em um setor. O funcionalismo público municipal, que são todos os cargos administrados pelas prefeituras, custa 4,2% do PIB brasileiro. Toda a educação, saúde e saneamento do país, juntos, custam 9,63% do PIB. Ou seja, o Brasil gasta quase metade do que investe em serviços essenciais só para manter a máquina administrativa dos municípios funcionando. E um município pode existir sem jamais ter gerado renda suficiente para se pagar. Em 2002, metade da receita corrente dos municípios brasileiros já vinha de transferências da União. Hoje esse número chegou a 70%. Ou seja, a situação vem piorando. E hoje, mais de 3.900 municípios brasileiros não conseguem se bancar. Esse modelo tem um nome na literatura econômica. Esse é o anúncio. Não conseguem se bancar. Esse modelo tem um nome na literatura. Tô testando, rapaziada. Ignorem. Econômica. Efeito flypaper. O dinheiro que vem de fora tende a ser gasto com mais facilidade do que o recurso arrecadado localmente. É o que dizem, o que é dado não tem o mesmo valor do que é conquistado. O gestor que recebe esse repasse não sente o custo político de gastar, porque não foi
Yossi, corta. Deixa eu fazer um ajuste aqui, realmente. Yossi, volta. Foi ele quem cobrou o imposto, e não foi a população dele que pagou. Então, o que acontece quando um município entra no vermelho? Antes de responder isso, eu preciso te dizer uma coisa. Fazer vídeos expondo problemas do país pode gerar incômodo, principalmente quando o assunto envolve política. Por isso eu sempre Via de regra, né? alerto outros criadores, sejam meus alunos ou não, sobre os riscos envolvidos. A boa notícia é que dá pra O risco é, você vai ter dor de cabeça. Se você expõe problemas, você pode tomar processos, principalmente se você começa a citar nomes. Obviamente, jamais irei expor conversas privadas com o Thales, mas ele já teve muitos problemas envolvendo esses vídeos de denúncias. Basicamente, esse foi esse que eu tinha comentado com vocês, acho que foi na live de ontem, ou na live de anteontem. Tinha comentado com vocês sobre o pior modelo de vídeo no YouTube, que é o vídeo denúncia. Não existe nada mais perigoso no YouTube do que você fazer vídeo de denúncia. O Thales dá uma tateada em vídeo denúncia, mas o tipo de denúncia dele é denúncia macro, sabe? São problemas de cidades, de instituições, de grandes setores econômicos grandes. Ele não tá indo, sabe, em um esqueminha, ele não tá atacando um esquema específico, sabe? Não tá pegando um youtuber golpista, não. Se ele tivesse pegando um youtuber golpista, ele ia tomar um processo desses caras. É um tipo de doc diferente. Ele era assim. Ainda assim, ele tem dor de cabeça legalmente com essa... O Thales, sim, ele já teve dores de cabeça jurídicas com os vídeos que ele fez. Então, rapaziada, tomem cuidado, beleza? Quer fazer vídeo denúncia? Quer expor problemas? Saiba que você pode ter dor de cabeça, mesmo. Então, sejam meus alunos ou não, sobre os riscos. tipo, eu com o Master. Eu sei que provavelmente eu vou ter dor de cabeça com o vídeo do Master. Provavelmente não, com toda certeza eu vou ter dor de cabeça com o vídeo do Master. Com toda certeza. Mas... os envolvidos. A boa notícia é que dá para criar conteúdo simples e transformar isso em um negócio sem entrar nesses temas. Por exemplo, esse vídeo aqui, perguntando por que existem tantos condomínios no Brasil, fez mais de 300 mil visualizações em apenas 6 dias. Ou esse outro, sobre por que não fazemos estradas como os americanos, que chegou perto de 1 milhão de visualizações no primeiro mês. Vídeos assim são simples de produzir, rápidos e em alguns casos podem gerar de 5 a mais de 50 mil reais. Se você quer entender como eu faço isso, eu criei uma aula gratuita chamada O Engajamento Invisível. Para assistir é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acessar o link fixado nos comentários. Aproveita enquanto essa aula ainda está gratuita. apenas façam. Apenas façam. Então, o que acontece quando um município entra no vermelho? A resposta mais direta está na matemática política. Cada município é um ente federativo autônomo. Isso significa... Se fazer vídeo de denúncia fora do Brasil, o risco que você corre é perder o seu canal. Você pode tomar strike, mas risco jurídico... Dificilmente alguém vai querer te processar por você ter feito uma denúncia expondo algum filho da... Porém, sei lá, você vai fazer um vídeo expondo um golpe de algum youtuber gringo. O público brasileiro só vai cagar pra esse vídeo. Então, o que você vai precisar fazer é um vídeo em inglês para atrair um público estrangeiro. Aí você ganha nos dois frontes. Você tá blindado, mais ou menos protegido juridicamente, e você vai ganhar público gringo traz dinheiro gringo, e é isso, sabe? Você vai ganhar muito dinheiro. Parabéns. Prefeito, vice, secretários, Câmara de Vereadores. É o melhor dos mundos. Tipo, é o único cenário que vídeo denúncia eu julgo seguro. Agora, se vai fazer vídeo denúncia tratando de questões brasileiras, para brasileiros, o brasileiro tá cagando pra vídeo denúncia, o brasileiro gosta mesmo de tomar golpe. Você só vai ter dor de cabeça, sua vida será completamente destruída se você atacar o cara errado. Porque quanto menor o cara, mais incentivos ele tem para se defender. Certo? Quando sei lá, você ataca a Choquei, a Mind8, por exemplo, eu fiz um vídeo denúncia expondo a Mind8 quando tá todo mundo xingando os caras. Ou melhor, tava no início da vontade de xingar os caras.
A Mind é grande demais pra se importar comigo. Agora, se eu tivesse feito um vídeo expondo um esqueminha, um golpe pequenininho de algum criador de conteúdo, esse cara, ele se sentiria ameaçado por mim e ia partir pra cima de mim com ataques jurídicos ou coisa pior. Então, esse é o risco. Esse é o risco. Então, saiba o seu alvo. Por isso que eu gosto de bater no governo. É mais seguro bater no governo. É muito mais seguro. Eu sei que eu não... governo federal. Eu sei que eu não corro risco de vida atacando players a nível federal. Se eu começar a fazer ataque de politiquinho, coronel aqui do Paraná, amanhã eu tô morto. E toda a estrutura. Você ataca o presidente, não um vereador. Estranho, né? Que é mais seguro você xingar... É mais seguro você atacar o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli, do que atacar o vereador da sua cidade. É muito mais seguro você bater no Xandão do que no vereador da sua cidade. É a realidade, cara. Estrutura administrativa que vem junto. São cargos, salários e poder político local. A gente sabe que essa gente não é barata e quem ocupa essas posições tem interesse direto em manter a cidade como cidade. E não interessa se ela é viável ou não. Hoje, o número de vereadores e assessores em todo o Brasil supera 580 mil pessoas. Somando executivo e legislativo, são quase 730 mil pessoas custeadas pela máquina pública municipal. E acontece o que todo mundo já sabe e fica tapado de nojo. Município pequeno, longe dos holofotes, com pouca imprensa local e eleitorado reduzido. Imprensa local? Que imprensa local? Não existe imprensa em cidade pequena. Existe propaganda do prefeito. Existe propaganda do atual prefeito. Só isso. Esse é o ambiente fértil para o clientelismo, que é a distribuição de cargos e contratos públicos como moeda de troca por votos e lealdade política. Não é possível afirmar que todos os municípios inviáveis funcionam assim, apesar de que já... Eu afirmo. Eu tenho compromisso com a notícia. Eu afirmo, todos funcionam assim. Falei de casos aqui no canal como Itaubal e Turilândia. Mas um prefeito de cidade de poucos mil habitantes que nomeou parte dos eleitores para cargos... É o Brand brigando com o Bride. É o Brand brigando com o Bride. Nossa, é o Brand brigando com o Bride. Ninguém desaparta. Ninguém desaparta. Deixa eles desgraçar eles dois. Não quero ver ninguém desapartar. Ninguém se mete. Cabe mais. Eu não deixava Brandão. E o Brad reagia. Desgraçar eles dois. Os públicos não têm nenhum incentivo para defender a fusão com o município vizinho. Fundir significa perder o cargo e, com ele, o controle sobre o orçamento e sobre os comissionados que botou para trabalhar para ele. E é assim que nascem as rachadinhas e as fraudes em licitação e assim que políticos no topo enriquecem. E esse interesse político é organizado. Hoje, pelo menos 462 distritos em 17 estados brasileiros pressionam o Congresso para se tornarem municípios independentes. O movimento é mais forte no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, regiões onde a dependência de transferências federais já é maior. Os argumentos são legítimos em parte. Alguns desses distritos ficam a mais de 300 quilômetros da sede do município ao qual pertencem. Em Rondônia, lideranças locais relatam que o deslocamento até uma unidade de saúde pode levar mais de 24 horas de barco. Mas falta de acesso a serviços não justifica criar uma máquina administrativa inteira. Se a necessidade da população é acesso a médicos, construir uma UPA local pode ser mais viável que uma prefeitura inteira. Para um município fazer sentido existir, ele precisa conseguir bancar pelo menos uma parte relevante dos próprios gastos. E isso depende de uma coisa simples: atividade econômica. Comércio. Como que você vai ter uma... Cara, eu sei que os senhores odeiam o Bolsa Família. Afinal de contas, vocês estão aqui, né? Mas como que você acaba com parasitismo sem gerar complexidade econômica nesses buracos? Sabe? Como que você acaba com o parasitismo sem gerar complexidade econômica nesses buracos? Você gera complexidade econômica com industrialização. Cara, se cada cidade... Vamos lá. Detalhe que o Renan deu um exemplo. Nossa. Sacarei o vídeo do Renan aqui.
Aquele vídeo lá dele mostrando, comparando duas cidades, uma do Maranhão e uma cidade em Santa Catarina. No mundo ideal, se, mesmo não mudando a configuração dessas cidades, tipo, não, essas cidades vão continuar existindo, não vai ter unificação, não vai ter extinção de cidades a nível das milhares, sabe? Das 5 mil municípios que existem hoje, vamos eliminar 4 mil. Se cada cidade pequena tivesse uma ou duas grandes fábricas, grandes indústrias, independente do setor que eles estão atuando, só pela existência dessas cidades você já geraria algum nível de complexidade econômica ali, porque você teria fornecedores, você ia fomentar o estabelecimento de empresas para prestar serviços a essas grandes indústrias, você ia ter um desenvolvimento de alguma logística local, você ia criar novos comércios para que os trabalhadores dessas fábricas tivessem algo para gastar ali, porque via de regra, operário ganha mais do que uma pessoa que trabalha em uma lojinha, sabe? Você gerou complexidade econômica, e aí você começa a espalhar isso, e essas cidades vão se conectando por rotas logísticas, tipo, pô, todo mundo começa a ganhar mais e o parasitismo passa a ser eliminado de forma ao longo do tempo. O parasitismo acaba ao longo do tempo. Não há interesse, verdade seja dita, não tem muito interesse pra resolver esse problema. Por quê? Porque mesmo quando você tem uma grande indústria local, isso daqui acontece. Do Oeste, uma cidade de Santa Catarina, e a cidade de Santo Antônio dos Lopes. Esse vídeo é uma comparação entre São Miguel do Oeste, uma cidade de Santa Catarina, e a cidade de Santo Antônio dos Lopes, do Maranhão, ambas cidades que eu visitei. São Miguel do Oeste é uma cidade típica do interior de Santa Catarina. As crianças andam no meio da rua na maior tranquilidade, as famílias passeiam de domingo, não há medo de cracudo, assalto ou nada. Como você pode ver, você ouve até o barulho dos passarinhos ou das crianças, mas não ouve uma JBL tocando música ruim. E por que eu tô comparando essa cidade com Santo Antônio dos Lopes, lá no Maranhão? É porque o PIB per capita daqui tá na casa dos 70 mil reais. Enquanto Santo Antônio dos Lopes, no Maranhão, que eu visitei, está na casa dos 360 mil reais. Ou seja, o PIB per capita da cidade do Maranhão é 5 vezes maior do que a cidade de Santa Catarina. Enquanto aqui, perto de 5% da população recebe Bolsa Família e a maioria tem carteira assinada, lá no Maranhão 90% da população da cidade recebe o benefício. O número da renda per capita esconde algo óbvio. As pessoas são tão pobres que quase que a população inteira de Santo Antônio... Por que isso acontece, hein, rapazes? Oh, meu Deus! Como assim? O PIB per capita é tão alto? Por que isso acontece? Porque tem uma fábrica lá. Tem a maior fábrica a maior planta de extração de óleo, gás natural, eu acho que é isso, né? E toda a riqueza gerada por essa fábrica é convertida em dinheiro para a prefeita e seus amigos. Tipo, não há desenvolvimento, não há nenhum tipo de desenvolvimento na cidade. Tudo vai pro bolso da prefeita. Acabou. Mesmo no cenário ideal. Ó, essa cidade maldita no Maranhão tem uma fábrica, tem uma empresa. Tem uma empresa ali, grande, que gera muito retorno. Não há desenvolvimento algum econômico na cidade. Mesmo tendo uma fábrica ali. Porque os políticos vão ficar rapinando a p*** toda. É um inferno, cara. É um inferno, é um inferno, é um inferno, é um inferno. Serviços, indústria, turismo e agronegócio. Qualquer coisa que gere impostos locais, como IPTU e ISS. Sem atividade econômica não há base tributária. Sem base tributária... E alguém comentou, e se a fábrica quebra? Cara, a ideia é que se você gera complexidade econômica numa cidade, sim, pode acontecer o desastre da fábrica quebrar e toda a cidade colapsar. É da vida, cara. É da vida. Isso acontece. Ciclos. A vida... infelizmente, a vida não é um morango. Esse tipo de coisa acontece e é normal. Acostume-se. Mas a cidade pode ter tido um desenvolvimento econômico ao ponto de que, cara, mesmo que essa fábrica quebre, essa cidade não vai quebrar porque ela já desenvolveu outras indústrias e outras formas de gerar receita para a população. Anyway. Não há receita. É triste. Própria. E sem receita própria, a cidade vive inteiramente do que a União e o Estado... O que não pode acontecer é salvar a empresa deficitária, né, pô?
gente vê isso acontecendo demais. Infinitamente. Em um espaço menor que um bairro de muita cidade. Num raio de 25 quilômetros de Caiçara do Norte e São Bento do Norte, existem mais 3 municípios. Juntos, os 5 mal somam 20 mil habitantes, mas somam mais de 100 departamentos públicos entre secretarias, câmaras e gabinetes. Cada um com seu orçamento, seus cargos e sua folha de pagamento, e suas festas de final de ano com Tipo, seu orçamento. vamos lá. Se cada uma dessas cidadezinhas aqui, mesmo com suas populações, tivesse cada uma delas uma grande fábrica e parte da população tivesse serralherias, empresas para produzir peças e o caralho, sabe? Todas elas seriam economicamente ativas e gerariam retorno, a população não estaria na miséria. É foda. Departamentos públicos entre É triste, é triste. secretarias, câmaras e gabinetes. Cada um com seu orçamento, seus cargos e sua folha de pagamento, e suas festas de final de ano com artistas cobrando cachês milionários. O Congresso tem um projeto de lei que regulamenta as regras para criação, fusão e incorporação de municípios. O PLP 137 de 2015 impõe critérios mais rígidos do que os usados nos anos 90. População mínima de 6 mil habitantes no Norte e Centro-Oeste, 12 mil no Nordeste e 20 mil no Sul e Sudeste. Por que essa diferenciação? Mete 50 mil em todo o país. Exige arrecadação própria comprovada e proíbe emancipações em áreas de preservação ambiental e reservas indígenas. Mas Eu o sei. tá parado há A distância, mano. A gente tem internet agora. 10 anos na Câmara e segue sem previsão de votação. Toda vez que avança, encontra resistência, seja do Executivo, que vetou projetos anteriores, seja de grupos de pressão que querem critérios mais frouxos. Em 2014, foi vetado um projeto que criava 200 novos municípios de uma vez. Para o pesquisador Bruno Soeiro, da Universidade Federal do Paraná, a saída passa por separar o que é problema político do que é problema técnico. Além de optarem por critérios técnicos e não políticos, o que afasta o risco de municípios sem viabilidade financeira com uma máquina pública para manter. Estamos quase no século 22. Trens, estradas, internet. É preciso avaliar, em especial na região da Amazônia, o risco do crescimento de núcleos urbanos que pode ameaçar áreas de preservação ambiental e reservas indígenas. O ciclo se mantém porque criar município é fácil, rentável politicamente e difícil de desfazer. Fundir ou extinguir uma cidade exige enfrentar prefeitos, vereadores, servidores e eleitores que dependem daquela estrutura. É uma batalha política que quase ninguém quer travar. E enquanto essa batalha não acontece, o Brasil inteiro continua pagando a conta. O projeto de lei parado há 10 anos no Congresso não é a única saída discutida. Pesquisadores e especialistas apontam caminhos alternativos que não passam. Olha, Todinho. Te mandou R$10. Não adianta ser economicamente emancipada se a cidade não possui capital humano capaz e interessado em cobrar o prefeito, criar instituições capazes e votar bem. Não adianta ter dinheiro e a Secretaria de Educação não ter acesso a pessoas que são capacitadas para operar a secretaria e tapar o sol com a peneira. Tem a parada de obrigar recém-formados a entrar por 1 a 2 anos nessas prefeituras, mas lá. A gente tinha que criar. A gente realmente tinha que desenvolver. A gente tinha que realmente criar formas de incentivar a entrada de pessoas brilhantes no serviço público, que seja por um tempo curto. Seja por um curto período de tempo, sabe? Coisa que não acontece. Tipo, gente realmente brilhante não vira funcionário público. Não é muita gente também, né? Mas gente realmente brilhante não vira funça. E a gente tinha que abrir um espaço pra colocar essa galera pra trabalhar no serviço público, sabe? Por algum tempo. E depois tocar a vida na iniciativa privada. Cargo comissionado mesmo. Mas... Estou de acordo. Concordo com tudo que você falou. Não necessariamente pela extinção de cidades. Já houve um tempo em que nossos políticos eram realmente aristocratas. Esse tempo já existiu. Uma das propostas é a regionalização de serviços. Em vez de cada município ter seu próprio sistema de saúde, educação e transporte, municípios vizinhos poderiam compartilhar essas estruturas.
O município maior absorve as funções administrativas, o menor contribui com o que pode e a população dos dois é atendida. Já existe um mecanismo legal para isso, os consórcios intermunicipais, mas a adesão ainda é baixa e depende de vontade política local. Outra proposta é criar regras que obriguem os municípios-mãe a destinar recursos proporcionais para os distritos que mais contribuem com a arrecadação. Bruno Soeiro sugere exatamente isso como alternativa às emancipações. É preciso que sejam criadas regras para a aplicação de recursos contemplando distritos que contribuem com uma arrecadação expressiva para as sedes, mas nem sempre recebem investimentos proporcionais. A proposta mais polêmica, mas tecnicamente debatida, é a fusão ou extinção de municípios sem viabilidade econômica. Em 2019, o governo chegou a incluir no Pacto Federativo uma proposta de incorporação de cidades com menos de 5 mil habitantes e a arrecadação própria inferior a 10% da receita total. Segundo o secretário da Fazenda da época, Valderi Rodrigues Júnior, 1.254 cidades poderiam ser atingidas. A proposta nunca avançou. O advogado Guilherme Barcelos, especialista em direito constitucional, alerta que sem critérios rígidos o problema tende a se repetir. Ele cita emancipações ocorridas no Rio Grande do Sul, que até hoje enfrentam problemas de arrecadação e comprometem a manutenção da máquina pública. E o problema pode se aprofundar porque parte dessas cidades pequenas pode estar encolhendo. Municípios que nasceram no limite mínimo de habitantes nos anos 90 e nunca desenvolveram atividade econômica tendem a perder população ao longo do tempo, já que as pessoas migram para cidades maiores em busca de emprego e serviço. Uma cidade que já era inviável com 10 mil habitantes fica ainda mais inviável com 6 mil, e a estrutura administrativa permanece a mesma. E Serra da Saudade, que falei no início, é um exemplo escrachado do abuso do sistema. Mas não é a única. Também existe Borá, em São Paulo, que tem 837 habitantes. Aranguainha, no Mato Grosso, 935. Os 3 menores municípios do Brasil somam menos de 2.700 pessoas e cada um tem a prefeitura Starter Pack clássica de Brasil. Obrigado, Todinho. Todinho te mandou R$10. Mas eu tenho uma tese pessoal para o meu estado de que aqui precisamos de um cidade-estado a Grande Natal. E mais 7 municípios. Os outros centros econômicos do estado absorvem todos os outros municípios? Acho que o mesmo deveria ser feito em todo o país. Os maiores centros econômicos do estado devem absorver o resto dos municípios MSM e que esses se sustentem. Cara, eu acho que seria uma boa racionalização do... Tipo, eu não sei se isso é o ideal. Eu não sei se isso é o ideal. A ideia de cidade-estado eu gosto. De emancipação tipo, emancipação do estado em que as capitais estão, sabe? Capitais de tamanho e relevância econômica, tipo Curitiba, Porto Alegre, São Paulo mais do que todas, né? São Paulo mais do que todas. São Paulo, inclusive, toda a região metropolitana de São Paulo deveria ser aglutinada e emancipada. Deveria se tornar esse cidade-estado dentro do estado de São Paulo. Virar uma região autônoma, sabe? Pelo amor de Deus. São Paulo, Rio, Casa da Guanabara, BH, pô, sabe? Tem capitais que realmente nem sustentam, tipo Florianópolis. Porra, Florianópolis é menor que Joinville, sabe? Então, não tinha nem que se emancipar. Mas tem muita cidade aí que deveria se emancipar pra ontem. Tipo Buenos Aires. Tinham que operar na lógica. Tem agora poderes de Estado. Sabe? Essas cidades deveriam ter poderes de Estado. As pessoas dessas cidades merecem serviços públicos, e isso não está em debate. Mas a gente precisa se questionar se manter uma estrutura administrativa completa para cada aglomerado de algumas centenas ou poucos milhares de pessoas é a forma mais eficiente de entregar esses serviços, ou se existem modelos mais inteligentes que atendam melhor gastando menos. Enquanto essa resposta não chega, Caiçara do Norte e São Bento do Norte continuam separados por 700 metros e por 2 folhas de pagamento. E o Brasil continua fabricando a própria crise. Mas e você, acha que sua cidade também não precisava de tudo isso? Comenta aqui abaixo e não esquece de me dizer o que achou desse vídeo. Para assistir a minha aula sobre o engajamento invisível e entender como eu faço para transformar vídeos simples em negócio, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela ou no link fixado no... Olá, LFM, boa noite. Aproveita porque ela deve sair... Baita, eu faço um curso do Elementar, quem vai criar conteúdo. 1/5 das cidades... 4/5 das cidades brasileiras deveriam ser fechadas, caso encerrado.